Olá pessoal, hoje eu e a Ângela vamos falar para vocês um pouquinho sobre a homeopatia no gado de corte. Esse daqui é o nosso artigo base. Bom, antes de falar da homeopatia, né, a gente tem que destacar primeiro a importância que o Brasil ele tem, né, alcançado no agronegócio mundial. E aí, em 2020, a gente conseguiu alcançar o maior rebanho comercial, né, depois seguido pela Índia, com 217 milhões de cabeças. E ainda ocupando o segundo lugar nas exportações, né, com 7,4 milhões de toneladas, totalizando aí 13% do mercado mundial. Bom, tudo isso tem refletido, né, nossa busca por eficiência produtiva. Isso se baseia nos estudos que têm sido realizados tanto na área de manejo, de sanidade, de bem-estar, de nutrição. Mas não somente esses estudos têm aumentado, né, mas o consumidor hoje ele tem se tornado mais exigente, ele quer consumir uma carne sem resíduos químicos, né? Então isso tem forçado as cadeias produtivas a buscarem por alternativas e a homeopatia veterinária ela tem se mostrado muito benéfica. Falando um pouco da alopatia na medicina veterinária, os antibióticos, né, eles são usados como aditivos não nutricionais já tem muito tempo. E isso se justifica, né, em tese, né, o seu efeito metabólico, que o efeito nutricional, que melhoraria a assimilação dos nutrientes no animal, e ainda no controle de doenças, que seria tanto preventivo quanto curativo. Só que os impactos na saúde pública eles já têm sido relatados, né? A gente tem aí os casos de resistência cruzada por causa dos antibióticos, a gente também tem as reações de hipersensibilidade e ainda alguns têm até propriedades cancerígenas. Então, a homeopatia, ela, né, como uma alternativa, ela surgiu aí, a primeira alusão a ela foi feita por Hipócrates, que é esse daqui, que foi o considerado o pai da medicina. Ele falou sobre a lei dos semelhantes, mas somente no século XIX, com Samuel Hahnemann, que foi realmente o pai da homeopatia, que descreveu as técnicas, escreveu uma série de livros que são utilizados até hoje como consulta. Bom, e a homeopatia, ela se baseia em duas premissas principais, né? A lei do vitalismo, que assume a existência de uma energia vital e essa energia ela é responsável então por manter o organismo funcionando na sua normalidade, né? E ele falou que a energia vital é aquela que inexiste na matéria morta, mas que caracteriza a vida. Já a lei dos semelhantes é aquela já citada por Hipócrates, né? Sejam semelhantes curados pelos semelhantes. A gente vai escolher um medicamento homeopático que quando administrado no indivíduo sadio, ele vai reproduzir os mesmos sintomas do doente e a gente consegue promover a cura por esse fundamento. Então, existem três fundamentos, né? A experimentação no indivíduo sadio, que como eu acabei de falar, a individualização, aqui a gente tem que destacar a importância, né, de uma boa anamnese para a gente conseguir relatar os sintomas desse paciente e aí, né, conseguir nessa descrição bem detalhada, selecionar um medicamento que vai produzir os mesmos efeitos. E a dinamização, ela diz respeito às diluições que o composto homeopático ele é submetido. Porque o composto ele vai ser diluído, né, várias vezes, existem diluições que são centesimais, e depois dessa diluição, o composto ainda ele é agitado para liberar essa energia vital. Então, na matéria final, a gente quase não tem nada do composto original. Isso gerou muita descrença na comunidade científica. Só que o composto homeopático não é a ação dele não se baseia na química da sua substância, ela se baseia na energia vital. E por isso o medicamento ele deve ser tão dinâmico quanto a própria energia vital para conseguir trazer a cura, né? E a homeopatia na medicina veterinária? Então, foi Cláudio Real o primeiro médico veterinário homeopata no Brasil e ele também trouxe suas contribuições, né? Há um tempo atrás estava acontecendo uma crise de mortalidade de bovinos lá no Centro-Oeste por uma deficiência mineral. E aí, quando eles descobriram a causa, né, eles começaram a administrar o sal mineral de forma preventiva. E aí surgiram, então, novos conceitos na homeopatia.
Primeiro deles é o rebanho como organismo. Antes, lá com Hahnemann, a gente, né, tinha que considerar um indivíduo como um ser único, a gente tinha que estudar esse indivíduo antes de administrar o medicamento. Mas aqui não. Como o rebanho, né, esses animais, eles são submetidos às mesmas variáveis ambientais, de sanidade, de nutrição, então a gente pode tratar ele como um organismo só. Outro conceito é o rebanho em permanente desequilíbrio. Com a intensa seleção genética, né, desses animais, para a gente começar a valorizar aquelas características raciais, a gente também tem deixado os animais mais suscetíveis à ocorrência de doenças. Então, esse é um outro conceito. E o último, da ação moduladora, né, porque o medicamento homeopático, ele é puramente energético, e aí ele visa tratar a energia vital para restabelecer o equilíbrio orgânico. Quais são as vantagens, né, dos medicamentos homeopáticos? Primeiro é a facilidade de administração. A gente não precisa alterar o manejo desse animal. O composto ele pode ser administrado pelo sal, pela água, pela ração e a gente não precisa alterar nada. Além disso, não é um método invasivo e por isso ele é menos estressante, porque a gente não tem que manejar esse animal. A gente pode simplesmente oferecer pela comida. Além disso, a ausência de resíduos, isso por causa da propriedade da diluição, então a gente quase não tem nada do composto original no final do produto, então isso não deixa nenhum resíduo na carne, no leite, né? Ele é totalmente seguro, o composto homeopático, e por isso também ele não é tóxico ao animal nem a quem está manejando. Além disso, não induz resistência bacteriana e os custos são mais econômicos. E agora, falando especificamente, né, da homeopatia no controle de ecto e endoparasitas, aqui a gente tem que destacar a palavra controle. Ele não vai erradicar esses parasitas, ele vai manter eles num nível aceitável, que não vai incomodar tanto os animais. Então, hematobirritas, né, que é aquela mosca do chifre, como é que o medicamento ele vai atuar? Primeiro, ele não vai atuar na mosca adulta. Ele vai atuar favorecendo o ciclo do Coleóptero ontaphagos gazella. E o que esse besouro faz? Ele leva essas fezes, enterra, e aí elas vão ser ressecadas e permitindo então a entrada dos raios do sol, né? E isso vai levar à morte das larvas que estão ali nessas fezes. Então ele favorece o controle biológico. Isso porque os inseticidas que o pessoal usa, né, para tentar controlar essa mosca, eles acabam prejudicando o ciclo desse inseto aqui, que é muito importante no controle da mosca. Então, o homeopático ele não vai interferir no ciclo, pelo contrário, vai favorecer e ressaltando, né, que ele não atua em mosca adulta. Então, deixa eu mostrar aqui um esquema. Então, o medicamento ele vai ser fornecido via sal mineral, né, ou então na ração. É importante falar que o coxo seria ideal, né, manter o coxo desse animal coberto. Porque se o coxo ele está suscetível, né, às variáveis ambientais, e a gente administra pelo sal, se chover, esse sal vai embora, e aí o animal não vai ingerir o composto. Então, se possível, deixar sempre o coxo coberto. Então, além de favorecer, né, o besouro, ele